Hoje estamos aqui com o endocrinologista Dr. Ricardo Biselli, aqui da cidade de Ponta Grossa. Tudo bem, Dr. Ricardo? Tudo bem, Guilherme? Obrigado pela oportunidade. O Dr. Ricardo é o fundador da Clínica do Metabolismo, especializado em endocrinologia e cardiologia aqui em Ponta Grossa. E ele está lançando uma ferramenta que auxilia no controle da alimentação, o sistema Dieta Online. Então vamos lá. Quem é Ricardo Biselli? Então, eu sou médico há 20 anos, formado na Universidade Estadual de Londrina e fiz especialização em endocrinologia, obtive o título de especialista pela Sociedade Brasileira em 2008 e venho atuado nessa área há 14 anos aqui na cidade de Ponta Grossa. De onde veio o seu interesse pela obesidade? Então, desde criança, eu sempre me interessei pela obesidade porque eu sou de uma família de obesos. Inclusive meu tio já chegou a ter mais de 200 quilos, então sempre foi uma realidade na minha vida a convivência com pacientes obesos. Nós estávamos aqui conversando em off, eu queria te fazer uma pergunta. O que aconteceu que mudou a sua trajetória profissional? Conte para nós o que houve. Isso foi interessante porque quando eu concluí a minha residência na Universidade Federal do Paraná, eu ganhei bastante peso poucos meses antes de me mudar para Ponta Grossa. E isso me fez entrar numa situação meio irônica, porque eu comecei a lidar com vários pacientes na busca da perda de peso, enquanto eu também comecei a ser obrigado a entrar nessa luta junto com eles. Mas por outro lado, tinha um detalhe: eu precisaria me manter magro no longo prazo, então essa dificuldade seria o meu grande desafio, não só emagrecer, mas como conseguir me manter magro por toda uma carreira dentro da especialidade da endocrinologia. E o que te chamou mais atenção quando começou a lidar diariamente com pessoas querendo perder peso? O que mais me chamou a atenção foi o fato de que as pessoas chegam ao consultório com uma ideia pronta sobre a obesidade. E isso complica bastante quando nós vamos querer passar a nossa ideia, porque a pessoa tem um conflito entre aquilo que ela entende sobre a obesidade e o que a gente entende. Por isso que a gente começou a perceber que as pessoas elas tinham um conceito pré-formado. Isso que sempre me chamou muita atenção logo que eu comecei a lidar com vários pacientes querendo perder peso. Por que você acha, doutor Ricardo, que há tantos mitos no entendimento que as pessoas têm sobre a obesidade? Esses mitos foram o que me chamaram a atenção, porque esse conceito pré-formado eu fui entender, até depois de alguns anos, que a ideia é que as pessoas que não têm obesidade entendem essa doença. Então a pessoa que tem o peso normal, ela come livremente, ela come aquilo que é considerado errado pela sociedade, ele come numa quantidade, só que a sinalização hormonal de saciedade dessa pessoa é normal. Então, naquele momento que a pessoa começa a ganhar peso, os hormônios responsáveis pela saciedade atuam de forma que não haja acúmulo de peso. Então, a pessoa magra, muitos profissionais de saúde, inclusive, eles têm essa ideia de que a obesidade é uma escolha do paciente. E isso criou uma série de mitos, porque, vamos dar um exemplo, a pessoa magra, ela acredita que a perda de peso ela pode ser obtida com exercícios e cada vez mais os estudos mostram que o exercício não perde peso. Porém, a pessoa que não tem problema com obesidade, qualquer situação, qualquer mudança de rotina que ela tenha, ela pode levar a uma perda de peso. Por isso que há esse conflito no entendimento das pessoas que nos procuram. Esses mitos que você citou para nós, doutor Ricardo, se tornaram inclusive um livro. Você pode nos contar a história dele? Esse livro eu tive a ideia de escrevê-lo em 2014. E ao longo desse tempo, fomos compilando os vários mitos, as várias situações que foram acontecendo, e nós conseguimos lançar um livro chamado Os Mitos da Obesidade, onde fizemos uma reunião de todos esses mitos para discussão. E como as pessoas podem encontrar o seu livro? O livro Os Mitos da Obesidade está disponível pela Amazon, no formato de e-book, ou para entrega física, que a própria Amazon providencia essa impressão. Você pode nos contar algum desses mitos? Um que me chamou a atenção foi aquele que você disse que a obesidade tem pouco a ver com a alimentação. Exatamente.
A pessoa magra, ela tem uma alimentação que eu considero uma alimentação livre, onde ela come aquilo que ela tem vontade, ela come até saciar a fome, então ela nem pensa se ela está seguindo algum plano alimentar ou algum cuidado. Tá? Então isso faz a ideia de que a pessoa magra está sempre cuidando da alimentação, que não é verdade. Todos nós conhecemos pessoas magras que comem muito mais até que as pessoas que precisam perder peso. Por isso que eu digo sempre para os pacientes que tem muito menos a ver com a alimentação, a obesidade, do que propriamente a doença hormonal que ela se trata. Há uma diferença, então, entre os fatores que levam à obesidade e as técnicas para controlar o peso? Isso mesmo. Sendo uma doença, nós temos uma série de fatores que podem levar à obesidade, geralmente situações de estresse que essa pessoa passou. Por exemplo, quando ela tem uma depressão, ou uma gravidez, que é muito comum, ou ela tem uma fratura ortopédica que dificulta a deambulação, ou mesmo agora, nessa fase da pandemia, quando o paciente passa pela Covid, pode ocorrer o que a gente chama de disbiose, que é uma mudança das populações bacterianas no intestino. E isso acaba promovendo um acúmulo de peso. A pessoa passa a ter uma permeabilidade intestinal à gordura maior. Tá? Então, o que é mais importante de nós entendermos é que a forma que a pessoa chega na obesidade até pode ser para uma maior ingestão de gorduras saturadas, por exemplo, tá? Ou essas situações de estresse que ela passou, mas o tratamento envolve o segmento de um plano alimentar, por isso essa confusão de que a alimentação seria o problema. Eu costumo comparar essa analogia com a pessoa que tem um câncer de pulmão por ter fumado. Então, se essa pessoa fumou bastante tempo, ela tem uma chance bem maior de ter câncer de pulmão, mas uma vez feito o diagnóstico, não vai ser parando de fumar que ela vai controlar o câncer de pulmão. Será com uma quimioterapia, uma radioterapia ou mesmo um procedimento cirúrgico. Então, nós chegamos na doença de uma forma e temos que sair de outra. E é verdade mesmo que o exercício não tem tanto efeito no controle do peso? O efeito do exercício é mais importante nessa prevenção. Como eu disse, quando ocorre essa modificação das populações bacterianas que promovem o acúmulo de peso. O maior mal que nós temos na sociedade moderna é justamente o sedentarismo. Então, com a redução da atividade física, os pacientes eles ficam mais predispostos a ter essa disbiose intestinal. Dessa forma, cada vez mais pessoas têm acumulado peso. Outro mito que você cita bastante no livro é a insistência na busca de uma alimentação correta. Por que você acha que isso não faz sentido? Quando recebemos o paciente, ele já tem, como eu disse, esse preconceito de que ele tem uma alimentação errada. O que está por trás disso também é uma certa negação da doença, onde as pessoas elas não querem aceitar que ela tem uma condição hormonal que vai ter que ser enfrentada por toda uma vida com um tratamento médico. Seja ele um plano alimentar, seja um plano medicamentoso ou mesmo um tratamento cirúrgico. É preferível concordar com o profissional de saúde de que ela tem uma alimentação considerada errada. Eu considero essa uma visão politicamente correta, onde sempre a pessoa que nos procura, ela tem alguns alimentos que seriam considerados não saudáveis. Só que isso acontece um grande problema, que sempre que nós temos uma visão de longo prazo do controle do peso, nós precisamos que a pessoa tente manter mais ou menos a mesma rotina que ela sempre manteve, para que ela consiga que esse plano não seja utópico, ele não seja irreal. É que a pessoa consiga controlar a alimentação por anos e anos, como foi no meu caso, que eu estou já há 14 anos nesse plano. Então, quando eu tenho uma ideia de fazer uma alimentação saudável, eu obviamente vou ter que criticar vários alimentos que geralmente são os que a pessoa mais tem prazer, que ela está acostumada a comer com a família. Então, você já começa a comprometer a aderência a longo prazo desse paciente se você ataca justamente aquele alimento que ela mais gosta. Por isso eu prefiro sempre optar por um controle da quantidade, mas sem remover aquele alimento da rotina da pessoa. Quando nós promovemos uma alimentação dita saudável, isso quer dizer que essa pessoa ela vai ter que fazer uma modificação. Essa modificação ela vai promover uma piora da aderência do longo prazo. Então aí é que está o grande benefício que a abordagem pelo Dieta Online vai trazer. O controle a longo prazo da alimentação.
Explique pra gente por que você acha que o grande desafio é continuar magro. Eu digo para os pacientes que todos nós deveríamos aprender a não só emagrecer, uma vez que qualquer dieta bem feita, ela leva à perda de peso. Hoje nós vemos abordagens controlando carboidratos, chamadas dietas low carb, como a dieta do Kahn, a dieta de Atkins, ou dieta paleolítica, como todos conhecem, que aliás é bem famosa em redes sociais pelo seu resultado ótimo em curto prazo. Só que são dietas irreais. Essas pessoas, elas fazem até o brinco com os pacientes, que é a chamada dieta heróica. A pessoa passa um tempo sabático, onde ela deixa de comer tudo que ela gosta até que ela não aguenta mais. Então é justamente essa visão de médio e longo prazo que não existe. Como é que eu vou conseguir me fazer continuar magro para sempre? Porque eu acredito que qualquer pessoa que queira emagrecer, ela não está pensando em engordar de novo no futuro. Então, da mesma forma, outra abordagem seria o jejum intermitente. Também pode levar a uma perda de peso? Sim, mas você vai conseguir manter uma estratégia dessa por quanto tempo? O jejum intermitente, ele tem o benefício de também poder comer de tudo, que é um dos fatores que eu considero mais importantes para a manutenção do peso a longo prazo perdido, né? Da manutenção do peso perdido a longo prazo. O outro fator que ajuda muito nesse controle a longo prazo é que no início do tratamento a pessoa se comprometa a ponto de obter um resultado rápido. Existia o mito de que a pessoa, para ter um peso perdido de forma duradoura, ele precisaria sempre perder de forma lenta e gradativa. E vários estudos mostram que o interessante para esse paciente é conseguir um resultado rápido e animador logo de cara. E aí que está o grande segredo da perda de peso. Rápida no início. Quando a pessoa entende como uma doença a obesidade, ela tem que entender que também o fim de semana faz parte dessa estratégia. Então a pessoa, uma vez que ela entenda que está lidando com uma doença, ela vai também manter o plano alimentar no fim de semana, contrariando aquela ideia que se tem do dia do lixo. Então isso seria aquele famoso efeito sanfona que todo mundo fala? Uma vez que entendemos a obesidade como uma doença, nós entenderemos da seguinte forma: uma pessoa que começa a usar um medicamento como a losartana para controle da pressão, uma vez atingida essa pressão, a pessoa não vai parar o medicamento, afinal o medicamento foi útil para controlar a pressão, porém não pode ser suspenso, porque senão obviamente o que vai acontecer vai ser o retorno da pressão aos níveis anteriores. Da mesma forma é o peso. Uma vez que a pessoa utilizou um plano alimentar para controle do peso, seja com o auxílio ou não de medicamentos, uma vez que o tratamento é parado, é natural que o peso volte. Então, quando colocamos esse termo efeito sanfona, parece uma ideia de que a pessoa tem um efeito mágico ou alguma forma um erro do paciente, sendo que qualquer doença cujo tratamento é parado vai levar a um retorno da situação. Da mesma forma, o termo reeducação alimentar só reforça a ideia de que o paciente é o culpado pelo peso excessivo, é isso? Eu entendo assim. As pessoas quando chegam ao consultório, elas sempre falam, eu preciso de uma reeducação alimentar. E o que está implícito nessa ideia? De que a pessoa tem uma má educação alimentar. E isso embute aquela ideia que as pessoas até preferem serem culpadas por aquela situação, em vez de aceitarem que é uma doença que precisa de um protocolo médico para ser tratada. Então, hoje, se a gente combate essa ideia da alimentação errada sempre, a pessoa sempre vai se sentir inadequada e culpada pelo seu problema. Por isso que eu considero o termo reeducação alimentar danoso à ideia que eu considero mais adequada da obesidade. Então você acha que as pessoas preferem a explicação de que comem errado e são desleixadas? Por que elas preferem essa explicação e negam a obesidade como uma doença? Elas entendem que, uma vez que elas são desleixadas, essa situação está no controle delas. A qualquer momento elas falam aquilo que chama de criar vergonha na cara. E isso eu sempre questiono. Eu falo, veja, por que tanta gente come tanta livremente, come o que quiser e não tem que ter essa preocupação de vergonha na cara? A ideia que eu tenho é que a pessoa acha que ela foi desleixada só quando ela ganha peso. Mas se você convive com qualquer pessoa magra, você vai ver que ela é muito mais desleixada, muito mais despreocupada com a alimentação. Tá? Então a pessoa ela gosta dessa ideia porque passa a ilusão de controle. A qualquer momento que ela precisa de uma bronca do médico
O que ela precisa é apenas se conscientizar da situação dela e tudo vai virar como num passe de mágica. E nós sabemos que uma doença ela vai ter que ser enfrentada por toda uma vida com um tratamento muito sério e muito esquematizado com o médico. Então, pelo que você tem nos explicado, qualquer pessoa que tenha algum excesso de peso terá grande dificuldade em emagrecer. O corpo, então, entende as tentativas de emagrecimento como uma ameaça à sobrevivência, é isso? São as coisas que eu mais ouço no dia a dia. Veja, doutor, eu sou muito ansioso, minha ansiedade me impede. E não entendem que essa ansiedade, ela vem justamente do corpo se sentir ameaçado. Uma vez que os hormônios do peso, eles cuidam como se fosse uma faixa de normalidade do peso, o corpo entende como uma ameaça à sobrevivência, a tentativa de perda de peso. Então, mesmo uma pessoa que tenha muito pouco excesso de peso, mas que queira perder mais alguns quilos, ela vai ter a mesma dificuldade de que uma pessoa obesa ou até obesa mórbida. Porque quem vai combater essa tentativa de perder peso são os hormônios, principalmente a leptina e a grelina, além de vários outros, mas são aqueles que vão considerar que o peso não deve sair de onde está. Tá? Então, quando a gente fala em ameaça à sobrevivência, é óbvio que toda pessoa vai se considerar ansiosa. E é isso que mais dificulta, porque há técnicas para controlar essa tentativa de perder peso. Um dos capítulos do livro que eu achei bem interessante, que você aborda, é sobre o mito dos restaurantes proibidos. Essa é uma coisa que eu até sugiro para todos que estejam assistindo, que a gente sempre, quando estiver em algum restaurante, como por exemplo de fast food, ou alguma churrascaria, ou uma pizzaria, você vai observar que todo mundo não tem a menor dúvida de que esses alimentos engordam, mas você só encontra pessoas magras, na sua grande maioria. Então por que essa contradição? Por que a pessoa ela evita comer aquilo que ela gosta justamente porque ela acha que o problema está no alimento, enquanto o problema está nos hormônios dela? Então, façam esse teste em qualquer restaurante considerado proibido, veja se você vai encontrar mais pessoas obesas ou mais pessoas magras. Esse é um exercício interessante de fazer. Outro ponto que me chamou bastante atenção no livro, que história é essa de que o metabolismo da pessoa obesa é mais rápido do que da pessoa magra? Esse é um mito que eu considero bem interessante porque ele é meio óbvio de se constatar. Existem diferenças no metabolismo das pessoas? Existem, com certeza. Porém, se formos usar um cálculo simples do metabolismo, o peso ele está no numerador da equação. Logo, quanto maior o peso, maior o gasto metabólico. Se fosse assim, quanto mais peso eu ganho, mais lento fica o metabolismo, essa pessoa ganharia peso de forma exponencial. Então eu teria uma pessoa com 100 quilos com metabolismo X, uma pessoa com 120 quilos com X menos alguma coisa. Então eu teria um metabolismo cada vez menor e um ganho de peso infinito. E é exatamente o contrário que nós vemos. O paciente ganha peso rapidamente no início e vai atingindo um platô excessivo, que é mais condizente com a aceleração do metabolismo com o ganho de peso. E é o que nós observamos também quando a pessoa perde peso, onde ela consegue perder peso rapidamente no início e vai atingindo um platô. Isso acontece porque esse fenômeno se chama termogênese adaptativa, onde o metabolismo ele se retrai em resposta ao que ele considera uma ameaça. Uma vez que essa pessoa inicia uma restrição calórica, naturalmente o corpo vai tentar igualar essa queima calórica à dieta, e a pessoa acaba fazendo a dieta e não vendo nenhum resultado, que é o que nós chamamos de fase de platô. Você considera errado o uso de medicamentos no tratamento da obesidade? Muito pelo contrário, o uso dos medicamentos, ele confirma que a obesidade é uma doença. O que eu costumo dizer para os pacientes é que a ideia que se tem na sociedade dos medicamentos é de que eles são perigosos e que eles dão um resultado fantástico. Muito pelo contrário também. Na verdade, eles dão um resultado muito pequeno isoladamente. Tá? O que eles têm o papel principal é de auxiliar essa pessoa a cumprir o plano alimentar. Então, como tratamento adjuvante, os tratamentos devem ser utilizados quando feitos com segurança, na dose adequada. Hoje, os medicamentos aprovados para obesidade, todos eles passaram por vários testes de segurança. Então, não há medo em utilizá-los. O que eu acho é que eles não ajudam tanto como as pessoas pensam.
Então você acha que o sucesso na perda de peso em pessoas que utilizam medicamentos se deve muito mais à dieta realizada e não por exercícios ou pelo medicamento em si? Exatamente isso. Por isso que nós criamos o aplicativo Dieta Online, justamente com o objetivo de fornecer para a pessoa uma dieta que seja sempre efetiva. Isso não quer dizer que a pessoa vai lidar com facilidade com a dieta ou que ela vai tirar de letra esse desafio. Não, o que ela tem que saber é que se ela aderir à dieta, não só a dieta pelo nosso aplicativo, mas a dieta orientada pelo seu nutricionista, pelo seu médico, o grande segredo está na aderência a esse plano. Por isso que eu sempre bato na tecla da obesidade como doença, para que a pessoa se comprometa de forma séria com esse desafio. E não achar que é apenas uma diversão, tentar seguir um plano, mas não abre mão de nenhuma festa, nenhum fim de semana. O benefício que a pessoa vai ter com a perda de peso é muito grande, não só para a saúde, mas para a sua estética, para o seu bem-estar, para a sua alegria, pela sua felicidade. Então vale a pena que a pessoa se comprometa. Então o que eu bato muito mais na tecla é que a pessoa tenha aderência ao plano. O exercício ele tem uma qualidade inestimável no controle da saúde, mas o papel dele foi principalmente de prevenção e o peso já foi acumulado. E os medicamentos eles têm que ser utilizados com responsabilidade. Hoje nós temos medicamentos novos, injetáveis para perda de peso, que eles são vendidos sem receita. E o que acontece? A pessoa simplesmente começa a utilizar o medicamento, achando que ela vai ter uma grande perda de peso. Isso está sendo bem comum. E o paciente chega frustrado no consultório, falando que gastou um dinheiro absurdo e não teve qualquer resultado na perda de peso. Aí eu informo ele, veja, você não vai conseguir se manter magro sem um plano alimentar que seja realista. Muitas pessoas dizem que a dieta ou medicamento perde um efeito após algum tempo e a pessoa fica estagnada no mesmo peso. Faz sentido essa afirmação? Sim, é o efeito platô que nós comentamos agora. Então, uma vez que ocorra essa redução do metabolismo, aquela restrição calórica, ela vai se igualar ao metabolismo retraído, então a pessoa vai acabar atingindo o platô. Se a pessoa não sabe disso, ela simplesmente perde o ânimo de seguir aquela dieta, porque ela percebe que está se esforçando, está seguindo a orientação médica, mas o resultado não está acontecendo. Isso acontece também quando a pessoa faz a dieta auxiliada por medicamentos. Quando ela vê que o peso não está mais caindo como ela gostaria, a primeira reação dela é parar de usar o medicamento. Como junto com a parada do medicamento a pessoa também para a dieta, criou-se o mito de que parar o remédio de obesidade recupera todo o peso. Isso não é verdade. O que faz a pessoa recuperar o peso, chamado efeito sanfona, que eu não gosto desse termo, é quando a pessoa abandona o plano alimentar, seja usando o medicamento ou não. O que eu mais vi na minha prática clínica são pacientes que continuam usando o medicamento, com medo da recuperação do peso, só que a dieta eles não têm mais ânimo de fazer e o peso vai voltando mesmo com o uso do medicamento, mostrando que sempre o benefício da perda de peso foi obtido com a dieta e a recuperação do peso foi obtida com a suspensão da dieta. Quer dizer, então, que se a pessoa só consegue se manter na dieta com auxílio de medicamentos, ela precisará manter o uso por tempo indefinido? Exatamente isso. Por isso que eu sempre bato na tecla da obesidade como doença. Nós precisamos entender que se o plano alimentar ele só vai ser seguido com o uso de um medicamento, eu não posso considerar o momento que eu vou parar esse medicamento, porque todos eles são estudados para uso em longo prazo. Então, assim, é muito comum a pergunta no consultório, mas doutor, quando eu parar o medicamento, o que vai acontecer? Exatamente isso. Quem disse que a pessoa vai poder parar? Se ela puder parar o medicamento, ótimo, ela vai deixar de gastar o custo daquele medicamento, ela vai deixar de ter os efeitos colaterais daquele medicamento. Então, se ela conseguir, ótimo, mas será que ela vai conseguir se manter no plano alimentar com o medicamento? Muitas vezes ela não consegue manter o plano alimentar nem usando o medicamento. Então, isso mostra o quanto é útil a ideia desde o começo do tratamento que ela está enfrentando uma doença. E que esse tratamento não vai se restringir apenas ao emagrecimento, e sim em como continuar magro por toda a vida.
Você disse também que o grande benefício no uso do sistema dieta online é o de auxiliar a pessoa a estar no controle da alimentação. Qual é o segredo, então, para se manter para sempre magro? Eu digo que a continuação do estado magro, ela depende de 3 tripés. O primeiro deles seria que a pessoa sempre coma de tudo. Tá? Quando ela come de tudo, ela não abandona nenhum gosto dela. Ela vai inserir a dieta dentro do contexto atual da vida dela, dos hábitos da família, dos hábitos do marido, do círculo de amigos, aquela pessoa que toma uma cerveja sempre no mesmo dia, ou que toma um vinho, ou come uma pizza no sábado à noite. Isso tem que ser inserido no contexto. Senão, fatalmente, essa pessoa vai largar o plano alimentar. Então, esse seria o primeiro tripé. O segundo seria aquilo que eu disse, de tentarmos um resultado rápido e animador no início, para que a pessoa se anime com o resultado e se comprometa. Quanto mais rápido eu conseguir esse resultado inicial, por mais tempo eu vou conseguir manter o peso. E o terceiro tripé é a avaliação médica, onde a gente vai descobrir se o medicamento vai ser necessário e vai ser necessário para longo prazo ou não, ou se o caso do paciente é associar o tratamento clínico à cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, apenas um pequeno comentário, ela não deve ser utilizada naquelas pessoas que não conseguem emagrecer apenas. Ela deve ser usada nos casos graves de obesidade. Então, muita gente procura a cirurgia bariátrica como se fosse uma forma de apelação, e ela é um tratamento que tem que ser respeitado e que pode ser muito útil. Só que ela tem também indicações e contraindicações, então ela não pode ser feita sem qualquer acompanhamento médico ou apenas porque a pessoa criou coragem de passar por aquele tratamento. Então, nesses 3 tripés, reafirmando, comer de tudo, tentar um resultado rápido inicial, não querendo furar a dieta no fim de semana, sem fazer o chamado dia do lixo, e entendendo como longo prazo a dieta, e passando pela avaliação médica, para a avaliação do uso de medicamentos seguros, nas doses corretas e adequadas, ou a indicação da cirurgia bariátrica, aí sim a gente consegue ter um controle de longo prazo do peso perdido. Nós sabemos que existem vários aplicativos na internet para emagrecer. Qual é o diferencial do sistema dieta online, na sua opinião? A ideia de criar o sistema dieta online, ele veio justamente da minha utilização como paciente desses aplicativos. É muito interessante porque vários deles, eles são escritos em outra língua. Então, se nós fizermos uma busca de alguns alimentos comuns, como o café, você vai obter resultados em inglês ou até em francês. Isso me chamou muita atenção. Então, ele não é adequado à nossa realidade. Outra coisa que me chamou bastante atenção nos aplicativos em geral é que eles não são nada intuitivos. Então, eles servem apenas como consulta dos nutrientes, mas o Dieta Online ele compila isso em tempo real. Então, à medida que a pessoa vai adicionando o alimento, ele tem uma análise nutricional de como é que está a dieta daquela pessoa e ela não vai ter que ficar reunindo, anotando mais nada. Todo o sistema vai fazer isso por conta própria. Um outro benefício do sistema Dieta Online é o cuidado que nós estamos tendo com o banco de dados de informação. Cada vez que eu fui tentar usar algum dos outros aplicativos, eu obtive até 10, 15 resultados do mesmo alimento. E aí a pessoa nunca vai saber qual deles utilizar. Então a pessoa perde muita confiança no sistema se ela tiver que escolher entre várias opções iguais, inclusive em outra língua. Então acho que a gente conseguiu corrigir bastante desses problemas que eu observei pelo nosso sistema. Realmente, vários deles parecem bem confusos e difíceis de utilizar, né? Mas essa análise nutricional é novidade. Pode nos explicar melhor? Essa análise nutricional, ela vem também numa coisa que me chamou muita atenção quando se estuda a terapêutica nutricional. Você vê no livro, olha, o paciente deve comer no máximo 1,1 gramas por quilo de proteína. Como é que a gente vai passar isso para o paciente? Então eu precisava pensar assim, olha, quando a pessoa quer aumentar a ingestão de proteína, a gente recomenda, olha, coma mais carne, coma mais ovos. Mas como é que a gente vai atingir com tanta certeza 1,1 ou 1,4 gramas por quilo? Ou mesmo a pessoa que utiliza o sistema Dieta Online para ganho de rendimento muscular. Se ela quiser atingir 1,8 gramas por quilo de proteína, 2,2. Ou se ela quiser fazer uma dieta low carb, como é que ela sabe que ela está comendo menos de 50 gramas?
ou numa dieta cetogênica, menos de 20 gramas de carboidrato. A gente sempre ouve uma coisa bem frequente, que o refrigerante zero tem muito sódio, tá? Você não sabe quanto sódio você está ingerindo. E o sistema faz tudo isso. Ele analisa carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, fibras, sódio. Então a pessoa tem uma noção exata do que está acontecendo. E aí ela consegue o resultado adequado para a saúde. Então o objetivo do sistema dieta online, ele também ajuda a perder peso, mas ele ajuda que a gente tenha melhor rendimento muscular, que a gente consiga ter uma ingestão de sódio segura, de gordura saturada segura, que a gente tenha o nosso objetivo em relação ao carboidrato, seja uma dieta baseada em calorias, seja uma dieta baseada em carboidratos, a ingestão proteica, que é de crucial importância. Então, quando nós queremos ter resultados, especialmente quando a pessoa já está em fase de treino, ela precisa ter uma noção exata. Hoje, quando você conversa com um fisiculturista, ele sempre sabe exatamente o que está acontecendo. Só que uma pessoa comum que também quer ter resultados. Isso o sistema dieta online tem um diferencial que eu não encontrei em nenhum lugar. Então, nem sempre, quando a gente recebe uma dieta pronta de um nutricionista, teremos uma dieta balanceada? Não tem como saber. Na verdade, é uma dieta composta de autoridade. Então, se nós recebemos aquela dieta, nós acreditamos que é uma dieta balanceada. Mas várias vezes eu vi dieta de outros profissionais, se a gente coloca na calculadora, você vê que não tem qualquer balanceamento. Então, ela é uma recomendação empírica, ela não é uma recomendação exata. Ela se baseia muito mais em modificar a alimentação atual da pessoa do que propriamente em recomendar uma dieta seguindo as orientações nutricionais. Eu acho muito interessante, hoje a gente ouve muito em Instagram, blogueiros, especialmente esse pessoal que defende a dieta mais low carb, eles têm a certeza absoluta de que o alimento está errado. Será que o alimento está errado? Será que a pessoa comum ela não vai sentir falta daquele alimento em algum momento? A ideia que eu tenho é que eles querem que a gente passe a gostar de comer apenas proteína. Então, se a pessoa não começou a aderir a essa dieta low carb, tem um motivo óbvio, ela abandonou aquilo que ela gosta. Então, se a pessoa passa a gostar de comer bastantes proteínas e menos carboidratos, tudo bem, mas a chance é mínima disso acontecer. Então eu acho que a gente tem que respeitar mais a rotina habitual do paciente para ter uma visão mais realista do que a gente está vivendo. E não uma visão utópica de que a partir de agora todo mundo vai adorar comer um monte de proteína apenas porque a pessoa vai ter menos fome. Então quando nós temos uma restrição calórica, nós vamos ter fome no início também. Mas quando restringimos carboidratos, nós também temos fome. Então essa adaptação inicial é aquela fase que o corpo se sente ameaçado. Então será que não vale a pena, depois de passar essa fase difícil, que a pessoa tenha uma dieta realista, que ela tenha uma conduta condizente com aquilo que ela vai levar no longo prazo? Quando a pessoa está fazendo uma dieta, é importante saber a quantidade de carboidratos ingeridos? Então, o carboidrato ele tem uma importância central. Por que a orientação nutricional da OMS privilegia os carboidratos? Ele é o nutriente mais importante, porque considera-se que deve se ingerir de 40% a 45% a 55% do valor calórico total em carboidratos. Então, por que as pessoas questionam? Deve haver um motivo para a orientação nutricional dizer isso. Quando a gente ataca o carboidrato como um vilão, você está condenando metade da dieta atual dessa pessoa. Ela pode não estar exatamente em 50%, mas como é o nutriente mais comum, é óbvio que essa pessoa vai acabar fazendo uma dieta radical se ela abandonar os carboidratos. Por isso que nós temos um resultado a curto prazo impressionante. Quando a pessoa reduz a ingestão drasticamente de carboidratos, ela perde muito líquido, que é aquele líquido que foi gerado com o glicogênio. Então, o resultado de curto prazo ele é tão tentador que ele faz entender o carboidrato como um problema. Mas o carboidrato é quem nos dá energia, quem torna o prazer da comida. Então, assim, tudo com moderação faz muito mais sentido do que simplesmente achar que ele é o grande problema da alimentação. Por isso é tão importante que a gente tenha uma noção exata de qual é a ingestão calórica em termos de carboidrato também. Então aquela famosa compulsão está associada à ingestão de carboidratos? Isso. O que é a compulsão? Ela é uma situação de origem psiquiátrica. É uma situação onde a pessoa come uma quantidade muito grande de alimentos, muitas vezes muito rápida, muito além da fome que ela tinha. Geralmente essa pessoa ela está sozinha, sente muita culpa
depois desse episódio de compulsão. Mas o que eu percebi com a prática também, e isso citando novamente os fisiculturistas, eles mesmos dizem que tem compulsão quando come um docinho que seja. Então o mínimo carboidrato ingerido já leva eles a ter um episódio de compulsão. O que passa a ideia? Que carboidratos levam à compulsão. Será mesmo? Quantos pacientes não me dizem que estão comendo carboidratos seguindo as orientações do Dieta Online e não estão tendo compulsão nenhuma? Mas eles têm compulsão no momento que eles veem que pisaram fora da quantidade. Então será que a compulsão não vem da hora que percebemos que saímos da dieta? Então, em vez de achar que o carboidrato leva a uma compulsão, será que a gente não deveria entender que esse episódio vem justamente quando sentimos que saímos da dieta? E sobre as proteínas? As proteínas, elas têm a sua importância porque ela pode ser tanto útil para a manutenção da massa muscular como para ganho de massa muscular. E ela tem o potencial inegável de conferir saciedade para o paciente. Então, só que ela não é isenta de riscos também. Então, eu já vi fisiculturistas preconizando 2,2 a 2,5 gramas por quilo de proteína, o que é inegável que nós vamos ter uma carga maior sobre o rim, uma maior flatulência. Então, não é isento de riscos essa ingestão proteica desenfreada. Então, hoje a gente tem uma recomendação mínima de 0,83 gramas por quilo de proteína. Sim, isso é o mínimo. Mas se a pessoa quiser ter um resultado coerente, que ela veja a coisa acontecendo realmente, como eu digo, ela tem que ter uma noção exata da proteína para utilizar o benefício sacietógeno da proteína, de manutenção e preservação da massa muscular, mas por outro lado não causar um novo problema de saúde com tanta proteína como é recomendado. Há uma diferença então de acordo com a fase que o usuário se encontra em relação à orientação nutricional? Sim, o sistema é programado para haver uma transição da dieta livre que a pessoa está fazendo quando ela chega ao consultório para uma alimentação mais seguindo as orientações nutricionais, respeitando a recomendação de carboidratos, proteínas e gorduras, segundo a OMS. Com a perda de peso e como a ameaça da perda de massa magra é real, é interessante que a pessoa passe a usar a configuração que nós chamamos de fitness. Por quê? Porque ela tem uma ingestão calórica maior, ela privilegia um pouco mais a ingestão proteica e reduz um pouco a ingestão de carboidratos, porque daí essa pessoa ela vai ter não só uma preservação, como um ganho de massa muscular. E essa pessoa, para ter energia, para incremento da atividade física, ela precisa poder comer mais. Só que não num primeiro momento, apenas após perder o peso que ela quer. Então a gente conseguiu separar de uma configuração específica para aquela pessoa buscando a manutenção. Então é importante separar a fase de emagrecimento da fase de manutenção, para que a gente tenha um resultado a longo prazo que a gente tanto quer. Essa configuração fitness que você citou, é mais indicada para a fase de manutenção do peso perdido? Isso mesmo, porque quando a pessoa emagrece, ela entende que para a manutenção do peso perdido, ela precisa deixar de abusar, que é o que eu mais ouço. Não é deixar de abusar, o que essa pessoa, como todo mundo normal quer, ela quer voltar a comer livremente. Então, se eu não entendi que eu estou lidando com uma doença crônica, eu simplesmente não posso voltar a comer livremente, senão eu vou perder todo o meu resultado. Então, esse controle, esse registro, essa quantificação da alimentação, ela não precisa ser tão restrita, porque eu preciso ter a construção de nova massa magra para ter uma taxa metabólica de repouso mais duradoura. Mas eu não posso deixar de ter um registro de longo prazo. E para isso a configuração fitness ela é muito interessante, porque ela faz o paciente ter uma ingestão proteica bem mais adequada, ela controla bem mais o carboidrato, então ela ficou mais perceptível o resultado de longo prazo quando a gente recomenda essa configuração. Vi também que o sistema avalia a porcentagem de gorduras saturadas em tempo real. Já ouvi várias pessoas falando muito bem das gorduras saturadas, como a presente no óleo de coco, por exemplo. Você concorda com isso? Como nós vemos bastante, muita gente vai contestar a minha visão da obesidade. Assim como nós vemos hoje até uma polarização de opiniões. O que eu gostaria de dizer? A gordura saturada é o que mais afeta a permeabilidade intestinal, que é onde começa toda a desbiose, começa todo o processo de obesidade e de diabetes. Então,
como é que eu vou recomendar para o paciente que ele ingira óleo de coco, que é um dos mais ricos em gordura saturada, porque ele é mais sacietógeno, seja lá pelos benefícios que ele tenha, que alguns estudos mostram algum benefício, isso é inegável. Mas como é que eu vou recomendar isso para o paciente, sabendo que eu estou usando justamente o fator que pode levar ele a um quadro pior? Então, muita gente considera que o óleo de coco ele é um veneno. Tá? Não sei se ele é um veneno nessa palavra, nessa concepção, mas assim, me parece um contrassenso se a recomendação é de ingestão de 7% no máximo das calorias totais em gordura saturada, eu recomendar que se ingira bastante óleo de coco. O sistema avalia também a ingestão de fibras e de sódio, né? O que são as recomendações que aparecem ao lado da tabela? Isso, a avaliação nutricional em tempo real, uma vez que a pessoa, ao adicionar os alimentos, o sistema percebe que há um desbalanço, já ocorre uma recomendação imediata de qual alimento evitar e de qual preferir. Isso dá um direcionamento para a pessoa. Então, é muito satisfatório quando você, além de ver que o peso está caindo, você ainda percebe que a dieta está realmente balanceada. Tá? Então, essa recomendação ela é importante porque as pessoas às vezes veem que está desbalanceado, mas elas não sabem onde agir. Então, o sistema já providencia isso imediatamente. Se a pessoa segue essas recomendações, ela sabe que está balanceando a dieta também. O sistema não sugere nenhum alimento novo? Ele se baseia nas escolhas de cada pessoa. Muitas vezes a pessoa faz uma escolha que é muito útil no balanceamento nutricional. Então o sistema sempre vai pegar aquele alimento que vai regularizar esses parâmetros, essas configurações o mais rápido possível. Só que ele vai se basear apenas nos alimentos que a pessoa escolheu, que fazem parte da rotina dela. Se eu começo a fazer uma recomendação de algo que a pessoa não gosta, aí fica um contrassenso, porque eu não consigo respeitar os gostos da pessoa. Aí eu já estou recomendando novos alimentos. Esse é o papel que o nutricionista vai ser muito útil, porque ele vai recomendar que a pessoa insira, por exemplo, abacate na alimentação, que é uma gordura boa, ou que a pessoa ingira mais grãos. Então, se a pessoa insere essas recomendações dos nutricionistas, dos nutrólogos, ela vai, uma vez incluída no sistema, o próprio sistema vai falar, se quer melhorar seu teor de fibras aqui, você aumenta a ingestão disso aqui. Então, uma vez que a pessoa insira na sua alimentação por recomendação do profissional de saúde, aí o sistema vai começar a considerar na realidade dessa pessoa. Eu acho que todo mundo quer saber quando que vai ser aí o lançamento nacional do sistema, do teu aplicativo, do sistema Dieta Online. Por que haverá limites de vagas? Isso, o nosso lançamento, ele vai disponibilizar a assinatura anual do sistema. Por que isso? Aí nós conseguiríamos manter um preço bem convidativo no dia do lançamento. Só que o sistema ele envolve também uma assessoria feita por mim mesmo, por teleconsulta. Então nós vamos ter que limitar o número de vagas por conta disso. Então essas vagas serão abertas por um tempo curto, tá? E uma vez fechadas a gente só vai poder revisar essa turma depois de alguns meses. Então, quando houver o lançamento, seria interessante que os interessados conseguissem entrar o quanto antes. Então a pessoa que quiser entrar no programa hoje, ela não terá acesso à assinatura anual com preço diferenciado? Não, hoje quem quiser já fazer parte do sistema Dieta Online, ele pode fazer pela assinatura mensal, por exemplo. Só que daí é um preço um pouco mais alto do que vai ser da assinatura anual. Então a pessoa já pode conhecer como funciona o sistema. É que o bom desse nosso sistema de longo prazo, ela convida a ter uma assessoria mais próxima, onde eu posso ajudar, inclusive em orientação médica de cada caso, tá? Mas as pessoas que quiserem experimentar o sistema, ele já está disponível já. E como os interessados terão acesso a essa oportunidade? Ficará disponível por quanto tempo? Então, após o lançamento, vamos conseguir manter por cerca de 3 dias. Tá? Ainda não está esclarecido quando será a data exata. Assim que for lançado, vai ser comunicado para os pacientes interessados para que eles saibam o dia do lançamento, onde eu vou explicar melhor a minha visão da obesidade e como o Dieta Online pode ser útil para elas. Então eu quero agradecer, Dr. Ricardo, a sua presença aqui no nosso podcast. Foi um papo bem interessante, eu acho que vai ser válido aí para muitas pessoas.
Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. Eu acho que o que a gente puder fazer para auxiliar essas pessoas é útil, mesmo que seja uma visão bem alternativa ao que a gente ouve. Tá? Então eu acho que ninguém está totalmente certo, eu acho que cada um contribui com a sua opinião. Eu acho que se a gente consegue enxergar a obesidade de uma outra forma, talvez a gente consiga saber lidar melhor com ela, né? Que hoje a gente vê cada vez mais pessoas ganhando peso e com uma dificuldade extrema de controlar o peso e muitas vezes de forma muito perigosa e inadequada. E ó, quem estiver interessado no programa Dieta Online, com essa oferta especial de lançamento, não deixe de se inscrever para a live que será anunciada pelo e-mail cadastrado. Valeu, obrigado, até a próxima. Sabia que você pode controlar a sua alimentação comendo o que quiser? Conheça a Dieta Online, a ferramenta que vai te ajudar a controlar o peso de forma saudável, respeitando os seus gostos e a sua saúde. Esteja no controle você também.